Hoje a gente vai falar um pouquinho sobre Hecate Cleidoschos, que é a portadora, a guardiã das chaves, né? Então, a gente que estuda a Hecate, a gente sabe que um dos principais símbolos dela é a chave, né? Então, todo mundo que trabalha com essa energia fala das chaves de Hecate, tem a chave como amuleto, então é um dos principais símbolos da deusa. E hoje então a gente vai trabalhar com esse epíteto específico, que é o da guardiã das chaves, tá? E eu vou trazer um pouquinho para vocês, então, como se utilizar desse epíteto, como a gente pode utilizar dessa energia. Então, vamos lá. Então, antes de qualquer coisa, eu vou voltar, né, no que são os epítetos. A gente já está discutindo os epítetos há algumas aulas, né? Hoje, acho que, se eu não me engano, é a 7ª ou 8ª aula que a gente está falando sobre epíteto. Mas, para quem não viu ainda, epítetos são títulos que são dados à deusa de acordo com a sua função ou com o tipo de energia que ela trabalha naquela frente. Então, por exemplo, nós temos Hecate Enódia, que é aquela que abre os caminhos. Nós temos Hecate Cleidoschos, que é aquela que guarda as chaves. Então, cada um desses epítetos, eles foram cultuados ao longo do tempo por uma determinada energia. Então, você pode se utilizar tanto do epíteto quanto do nome Hecate para você acessar aquela frente daquela energia, tá? Então, existem alguns estudiosos que acreditam que essa energia ela toma por si só já uma consciência, então você pode chamar direto Enódia, direto Cleidoschos, ou você chama pela deusa, acompanhada do sobrenome, que é o título que ela tem de acordo com a função. Tá? Esse título também ele pode estar relacionado diretamente com a localização onde a deusa foi cultuada. Então, a gente tem Hecate Trácia, que é da região da Trácia, onde ela era cultuada. A gente tem aquelas que são os epítetos que são associados aos animais. A gente tem epítetos associados à lua, epítetos associados a vários tipos de energia que a deusa era cultuada, né? Então, não quer dizer que se eu chamar por Hecate, como só Hecate, deusa Hecate, ela não vai saber para que eu quero, ela não vai atingir a função. Mas se eu conseguir chamar por um epíteto, né, se eu trouxer a energia do epíteto, eu estou potencializando aquela energia para aquilo que eu preciso, para aquilo que eu quero. Então, é um jeito de você já direcionar, chamando o epíteto, você vai direcionar, então, a energia para aquilo que você precisa, tá? Então, hoje, eu trouxe para a gente discutir um pouquinho sobre o epíteto da guardiã das chaves. Então, como eu falei, a chaves é um dos símbolos principais de Hecate. E a chave, como uma chave normal, ela tem o papel de abrir e fechar, tá? Então, as chaves, elas vão fazer com que a gente tenha abertura de novas situações, de novos caminhos, de novos conhecimentos, de novas expectativas, e ao mesmo tempo ela tranca frustrações, ela pode trancar tristezas, ela pode trancar caminhos negativos, ela pode trancar. Então, a chave ela tem esse papel, tanto na nossa vida, né, que tranca as portas, tranca as coisas, as caixas, as coisas, quanto na vida mágica mesmo. Então, ela vai ter esse mesmo papel, tá? De abrir e fechar, de trancar e destrancar. Então, quando a gente está trabalhando com esse epíteto, a gente vai ter acesso a diversas oportunidades diferentes, a gente tem acesso a diversos mundos diferentes, né? Então, a gente consegue acessar locais, acessar domínios, acessar situações diferentes com a utilização dessas chaves, tá? Então, como eu falei, as chaves, elas trazem inúmeras possibilidades
de acordo com a porta que você se propor a abrir. Então, ou trancar, né? Então, a gente tem que lembrar também que a gente pode utilizar chaves para fechar as coisas. Então, tem uma coisa na minha vida que não está legal, eu posso utilizar das chaves para trancar aquela situação, para trancar, para que aquilo não entre mais no meu caminho, tá? Então, assim, eu vou fechar para que aquela energia não chegue até mim, para que aquilo não me atrapalhe. Então, com as chaves, a gente vai ter a oportunidade de escolher a porta que eu quero abrir ou fechar, né? Então, e para isso a gente pode relacionar com tudo, não só com portas físicas, mas com qualquer tipo de energia aí que a gente está relacionando, tá? Um papel muito importante também das chaves é abrir a nossa mente, abrir nossos conhecimentos, abrir a nossa caixa, vamos dizer assim. Então, através da utilização das chaves de Hecate, a gente consegue ter acesso a informações novas, a gente consegue ter acesso a conhecimentos, a gente tem a oportunidade, né, a gente se abre para o novo. Então, as chaves, elas podem nos auxiliar também a esse movimento de permitir que novas coisas cheguem até nós, porque a gente se abre para isso, ou a gente se fecha para isso, tá? Então, lembrando sempre que eu vou dar a diretriz para aquela chave fazer as coisas da maneira que, né, assim, eu preciso. Então, se eu quero que abra um caminho, eu vou pedir para que abra. Se eu quero que tranque alguma coisa, eu vou pedir para que ela tranque. Então, a gente tem que dar o comando, né, mas a utilização da chave permite muito essa utilização dessa maneira. Então, agora falando um pouquinho especificamente sobre a Hecate Cleidóscus, que é a guardiã das chaves. Já peço desculpa se eu estiver falando a pronúncia errada, porque o grego não é minha língua forte, tá? Mas bora lá. Então, ela é descrita como a portadora das chaves, né? E essas chaves de Hecate, ela dá acesso ao submundo, ao Olimpo. Então, lembrando que Hecate é uma deusa que ela transita nos 3 reinos, né? Então, ela transita no submundo, no Olimpo e na Terra. E o que faz com que ela mude de um estado para o outro é justamente o acesso que ela tem a esses 3 reinos. E esse acesso se dá através das chaves que abrem os portais para esses 3 reinos. Então, ela é a portadora dessas chaves. Ela consegue acessar os 3 reinos através das chaves dos portais que ela tem. Essas chaves também, elas trabalham, como eu falei anteriormente, muita questão de abrir o inconsciente do médium, do bruxo que está trabalhando com a energia dela. Então, ela faz com que abre essa questão do inconsciente do médium para que ele tenha acesso e se permita ter acesso a novas informações. Tá? Também ela, como toda chave, né, ela é capaz de abrir caminhos, abrir as portas, abrir as oportunidades. Então, lembrando que Hecate, ela é uma deusa liminar, né? Então, ela fica sempre na divisa. Então, ela está na divisa dos terrenos, ela está na divisa das casas, ela está na divisa do submundo para o Olimpo. Então, ela é uma deusa liminar. E toda liminar, tudo quando você vai mudar de uma fase para outra, você tem um portal. E aí ela é a portadora das chaves desses portais. Então, por isso que ela é tão importante para que você tenha acesso a esses tipos de locais, né? Assim, então, eu quero trabalhar no meu submundo, o meu limbo, o meu lodo, eu preciso ter acesso a ele. Então, ela vai permitir, através do uso dessas chaves, que eu chegue até lá. Então, ela também vai fazer com que eu acesse o meu Olimpo, acesse a minha conexão com o sagrado. Então, ela vai permitir, através das chaves, que eu acesse esse portal. Então, ela, como portadora das chaves, ela traz essa possibilidade para que a gente acesse novos caminhos e oportunidades. Voltando um pouquinho agora na cultura grega mesmo, né, que é a original da deusa, o conceito de guardiã das chaves, ele é muito maior do que simplesmente você portar a chave dos portais, né, como que ela é descrita. Antigamente, os templos sagrados, eles eram construídos para
louvação, mas também ele tinha um apelo na sociedade muito forte. Então, ele servia de abrigo e também servia de armazém de mantimentos para a população que moravam ali. Então, a sacerdotisa que comandava aquele determinado templo sagrado, ela portava as chaves que abriam e fechavam os mantimentos daquele local, daquele templo. Então, a pessoa que era escolhida como a portadora das chaves, ela tinha o poder de dar a comida para as pessoas que moravam ali. Então, Hecate, como sendo dona dessas chaves, dona das portas, dos portais, ela tem a questão da prosperidade também. Então, ela faz o papel da deusa da colheita, da deusa da prosperidade, da deusa da fartura, porque ela que fazia o controle dessas portas, desses portais, dentro dos templos que cuidavam e armazenavam os mantimentos. Hecate também, ela era muito cultuada nas casas da Grécia Antiga, né, principalmente pelas mulheres que ficavam em casa enquanto os maridos saíam para conquistar territórios, fazer navegação e comércio, tudo. Então, as mulheres costumavam colocar estátuas de Hecate na porteira da casa para proteção e para que os maridos tivessem os caminhos abertos, para que conseguisse trazer a fartura, conseguir voltar para casa, porque você ia para o mar, você não sabia se voltava, né? É um contexto totalmente diferente de navegação de hoje. Então, essas imagens ficavam nas porteiras da casa e também ali aquela porteira representava a entrada do templo mágico, que seria a sua casa, né? Então, Hecate também reinava ali com as chaves, permitindo somente entrasse na casa as pessoas que eram bem-vindas ali e as energias que eram bem-vindas ali. Então, ali também demonstra que ela tinha a chave para que as pessoas entrassem ou não dentro das residências. Então, é mais um contexto de que ela era a portadora das chaves na Grécia Antiga. E essa questão das chaves é tão importante dentro da bruxaria de Hecate, tão importante dentro dos relatos, que a gente tem pouco conhecimento de templos, né, vinculados e ligados diretamente a Hecate. Então, normalmente, os templos eles eram construídos para outros deuses e tinha lá um altarzinho para Hecate, naquele templo gigante, por exemplo, de Apolo. Um templo que eles sabem que é de Hecate é esse templo em Lagina, que ele ainda tem hoje, a gente ainda tem, né, pedaços desse templo, e ele é todo dedicado para Hecate. E ainda tem algumas frisas que contam as histórias sobre as sacerdotisas, tudo. E o que eles sabem muito desse templo é que uma vez por ano tinha um ritual que chamava o Ritual das Chaves. Então, era escolhida uma menina da sociedade, né, que tinha interferência, influência política ali, então era filha do dono da cidade, alguém. Era escolhida, então, como a portadora das chaves. E ela saía pela cidade inteira carregando as chaves e levava a chave do templo até a prefeitura ou ao palácio lá que governava a cidade. Mostrando que Hecate abria os caminhos da navegação, abria o caminho da prosperidade para aquela cidade e que Hecate estava abençoando a cidade. Então, esse é um dos rituais que a gente tem conhecimento de Hecate, é um ritual que é extremamente importante na cidade, porque hoje acredito que não seja realizado assim, né, talvez em caráter mais ritualístico, assim, para egrégora de Coven mesmo, mas não na cidade inteira, né? Mas era uma coisa que pegava toda a população da cidade. Era uma honra a menina ser escolhida como a portadora das chaves. Então, essa sacerdotisa não se repetia, então se você for um ano, você não pode ser de novo. E era uma honraria, né? Muito grande, assim, você portar essas chaves. Porque aí você estava sendo um canal de Hecate ali, abençoando toda aquela população. Então, e é um dos pouquíssimos rituais que a gente tem descrito dela em vários textos, em vários livros e no próprio templo mesmo tem registrado nas pedras lá. Então, mostrando tamanha importância e a referência de chave dentro da bruxaria de Hecate.
Ai, gente, desculpa. Então, como que Hecate vai operar através do uso das chaves? Então, como que a gente pode se utilizar desse símbolo de Hecate dentro da magia, né? Dentro do contexto da magia dela? Abrindo e fechando as possibilidades. Então, eu tenho uma determinada possibilidade de crescer na carreira, então eu vou utilizar as chaves para que aquela possibilidade se abra, para que aquela possibilidade chegue até mim mais fácil. Ou então tem alguma coisa ali que pode atrapalhar os meus caminhos, eu vou trancar para que aquela energia não chegue. Então eu vou fechar aquela possibilidade. Eu não quero aquela energia para mim. Eu vou abrir o que eu quero para minha vida e vou fechar aquilo que eu não desejo, tá? Então a gente consegue fazer essa questão energética. Eu posso também abrir e fechar caminhos. Então, eu quero, sei lá, a possibilidade de novos empregos, novas jornadas, novos caminhos. Eu vou abrir com as chaves de Hecate e eu também posso trancar caminhos que não me pertencem mais, que já não fazem mais sentido na minha vida. Então, eu posso fechar esses caminhos. Padrões mentais. Nossa, tá tudo errado isso aqui. Padrões mentais. Então, eu posso abrir novos padrões mentais para mim. Então, expandir a minha consciência, expandir a minha intuição. Eu posso ser mais permissiva para que novas ideias e novas coisas cheguem até mim, abrindo o acesso, né, a essas informações. O mesmo eu posso fechar e posso trancar a minha cabeça para que energias nocivas cheguem até mim. Energias de inveja, energias de bullying, energias que eu não quero, eu posso simplesmente trancar para que elas não cheguem. Tá? E eu também posso abrir e fechar a abundância, prosperidade. Então, mas você vai fechar a prosperidade? Posso fechar uma prosperidade negativa, né? Então, eu quero só coisas boas na minha vida. Então, abro a positiva e fecho a negativa, para que nada chegue, para que eu não trabalhe com escassez, para que eu tenha sempre tudo em abundância positiva na minha vida, né? Então, dinheiro, fartura de comida, fartura de possibilidades. Então, tudo a gente pode usar fechando e abrindo aquilo que a gente quer e deixa de querer, tá? Então, quando a gente tem acesso às chaves de Hecate, a gente tem acesso a diversas portas, a diversas possibilidades. Eu vou abrir e fechar aquilo que me convém, né? E eu consigo, então, ter acesso a novos caminhos, novas oportunidades, né? Tá repetido, mas é mais ou menos isso, né? Então, a gente tem diversas escolhas, né? A partir do momento que eu tenho a chave que me permite ter acesso, eu tenho escolha, né? Então, é um jeito dela também trazer para a gente novos... a gente fala muito que Hecate, com suas tochas, ilumina os caminhos, não sei o quê. Só que se eu não tiver a chave para acessar aquele caminho, a tocha só vai estar mostrando uma possibilidade. A chave, ela traz aquilo mais palpável, porque ela permite que eu siga aquele caminho. Então, ela traz um negócio mais pro aqui e pro agora. Tá? Uma coisa também que eu esqueci de falar é que essas chaves, elas permitem que você se conecte com o seu sagrado. Então, ela permite que você acesse. Porque a gente sempre pensa em Hecate, a gente pensa muito em submundo, né? Pensa nas sombras, no reino lá de Hades. Então, a gente tem as chaves, a gente sempre associa esse lado sombra de Hecate, mas a gente tem que lembrar que ela acessa a luz também. Então, a gente, através do uso das chaves, a gente consegue também subir a energia e acessar o nosso sagrado e a nossa luz dentro do nosso livro, tá? Então, como eu falei, as chaves trazem diversas possibilidades. Esse é um epíteto que é muito utilizado, muito conhecido, por causa da simbologia das chaves mesmo. E é um epíteto que eu acho que agora, para a época do ano que a gente está trabalhando, é um epíteto que vai trazer para a gente possibilidades e caminhos para esse novo ano que se inicia. Então, eu acho que todo mundo que tiver a oportunidade de se conectar com esse epíteto agora, nessa época, pedindo para que ela traga coisas boas para o próximo ano, você vai estar potencializando essa energia de ano novo, essa energia de recomeço com a chave de Hecate.
Então, fica aí uma dica para vocês aí nesse próximo ano, tá bom? Gente, vocês têm alguma dúvida da parte de conteúdo? Oi, boa noite. Oi, boa noite. Fale. Não, só queria enfatizar um trecho do que você falou sobre a chave, né? Que a chave ela tem uma visão um pouco diferente do que seria o caminho em si. A chave seria o poder de acesso aos caminhos, né? Como você bem disse, não adianta você ver o caminho na sua frente se tem um portão fechado, né? Por exemplo, né? Então, esse poder de acesso é muito forte, ele é muito dinâmico, pelo menos no que eu compreendo dessa energia, tá, nesse primeiro momento. Você pensa mais ou menos dessa maneira? Eu acho muito. Eu acho assim, na verdade, tudo anda muito junto, né? Quando a gente trabalha com a deusa, com a Hecate, a gente vai ter a demonstração dos novos caminhos, a gente vai ter o trabalho das nossas sombras para que a gente possa querer ver o novo caminho, porque às vezes a gente não quer também, a gente está ali na nossa sombra, a gente não quer ter aquele acesso. Então ela vai abrir, vai possibilitar com que a gente enxergue novos caminhos e as chaves faz com que a gente consiga acessar esses novos caminhos, né? Essas novas oportunidades. Porque não adianta nada, por exemplo, tá lá tudo escancarado, mas eu não quero ir porque tá confortável aqui na sombra, né? Então acho que isso muito você precisa de tudo, né? Você precisa do acesso, você precisa do trabalho de sombra, você precisa querer chegar na sua luz. Então, tudo isso é necessário, o conjunto. Só que a chave ela torna mais palpável. Então, assim, eu acho que ela facilita com que a gente tenha acesso mesmo a determinada escolha que a gente tem ou determinado caminho que a gente quer chegar. Eu acho que é o que eu falo, eu não consigo desassociar muito, né? A gente estuda os epítetos porque é o que eu falei, já existe uma alimentação daquela energia para uma determinada característica dela. Mas ela acessa tudo, então ela vai abrir meu caminho, mas para que abra o meu caminho, eu tenho que, se eu tiver que ter algum aprendizado ali atrás, né, ou depurar alguma sombra minha, ela vai fazer isso também. Entendeu? Só que aí eu estou usando o epíteto direto, assim, que vai trazer mais eficácia na abertura de caminho e não aquele que vai trabalhar mais a sombra, entendeu? Então, assim, se eu fosse escolher sombra, eu ia trabalhar com um epíteto mais denso. Então, são, são frentes diferentes, mas que anda tudo meio junto. Assim. Não sei se eu te respondi. Perfeito, perfeito. Obrigado. Imagina. Eu vi uma mensagem aqui no chat, deixa eu ver. Oi, Liz. Então, essa questão do culto a ela é uma coisa que é gradual, né? Então, você tem que começar a cultuar a deusa, conversar com ela, estudar sobre ela, ler sobre ela, ouvir sobre ela. Então, assim, criar uma relação mesmo de amizade, né, com ela. Não adianta você chegar lá simplesmente e acender uma vela que ela vai te atender. Então, você precisa criar um vínculo, uma relação mesmo com ela, para que ela vá se aproximando, a energia vai se aproximando e você consegue acessar melhor a Deus em si, né? Então, eu indico sempre para as pessoas a lerem, a estudar, buscar materiais, tem bastante coisa na internet que a gente acha. Tem que tomar cuidado, tem que ler, mas tem bastante informação também útil. E começar, então, essa relação aos poucos, né? Então, você chama, acende a vela, firma para ela, conversa com ela, não pede nada no começo, então assim, vai fazendo uma relação mesmo de convivência, até você ter uma conexão maior com ela. Tá? É uma coisa de. Tente ver o contexto, né? A deusa está lá, você nunca se reverenciou a ela, nunca falou com ela, de repente você acende uma vela e ela vem. Não é bem assim que funciona. Então ela precisa lembrar que você existe, ela precisa ter acesso a você. Então, existe todo um trabalho aí para fazer essa conexão, tá?
Isso, é uma amizade, é uma relação que você vai criar com ela, né? Então, assim, não é uma coisa rápida, assim, leva um tempo. Ela vai testar, ela vai ver, vai fazer você passar por algumas situações para ver se você realmente, né, quer continuar no caminho dela. Então, tem todo um processo, né, assim. Então, é um pouco... Mas segue o caminho que vai certo. Quando saber o que é teimosia ou persistência, ela traz, Meire, começa a ficar uma coisa assim, é o que eu falei, ela sempre vai testar, né? Então a gente está trabalhando com a energia dela, a gente vai ser testado, como qualquer outra divindade. Então, existe sempre os desafios que a gente vai passar, mas aí a gente aprende e a gente começa a sentir um certo, não é conforto, mas assim, um acalanto, sabe? Sei lá, para mim foi uma coisa meio assim, quando realmente eu senti assim, a conexão com ela, minha vida mudou da água para o vinho. Assim. E foi muito. Você sente, não sei explicar como. Entendeu? Então, insiste, vai trabalhando, vai fazendo curso, vai fazendo desenvolvimento na linha dela. Eu acho que tudo isso vai trazendo para você a força. E aí, a hora que você realmente estiver dentro do universo dela, faz iniciações, existem iniciações para ser feitas. Então, aí você consegue sentir bem a energia dela. Porque é diferente da energia que a gente está acostumado, né? Principalmente que a gente é de uma sociedade que é de origem cristã, né? Então, assim, é completamente diferente esses deuses pagãos, tá? E é totalmente diferente, é outra energia. E eu gosto muito, assim, para mim faz total sentido. Mas é um trabalho que demora para a gente conseguir acessar. Eu respondi as perguntas, gente, eu fico perdendo. Eu entro no looping e vou me perdendo. Sim. Assim, não é... Quando a gente vai trabalhar com esses deuses, qualquer deus desses pagãos, assim, a gente tem que ter pagãos, né? A gente tem que ter uma certa disciplina, a gente tem que buscar conhecimento, a gente tem que saber o que está fazendo. E não é uma coisa mágica da noite para o dia, então é um processo, tá? É uma relação de amizade, né? Você vai ter que só ter um deus. Então, é uma coisa gradual, assim. Então é isso, meninos. Hoje a aula era sobre chave jacket, tá? A oportunidade está na nossa mão, então a gente abre e fecha o que a gente quiser, sabendo usar chaves. Então eu vou trazer agora a meditação para vocês, para a gente acessar um pouquinho essa energia, tá? Qualquer dúvida que vocês tiverem, vocês podem me perguntar depois, a gente conversa depois da meditação, tá? Então, eu vou pedir para que vocês se coloquem em posição confortável. Você que sabe. Por mim não precisa, se você quiser, você pode. Fechem os olhos. Respirem pelo nariz, solta o ar bem lentamente pela boca. Se vejam andando por uma rua completamente deserta. Essa rua possui casas antigas. E você percebe que não tem ninguém morando nessas residências. Elas estão ali abandonadas. Elas estão sujas, com as janelas quebradas. E você vai andando, na curiosidade de ver
que tem naquela rua. Conforme você vai caminhando em direção ao final da rua, você percebe que essa rua é uma rua sem saída. E lá no fundo dessa rua tem uma porta que está bastante enferrujada. Você caminha então com a curiosidade do que aquela porta faz ali. O que será que dá acesso àquela porta? E você percebe que ela está trancada. E você ali queria entrar, mas a porta está fechada. Então você vira ao lado e se depara com Hecate. E lhe entrega uma chave. E essa chave, então, vai permitir com que você destranque aquela porta. Você, então, pega a chave, abre a porta e se depara com um mundo de possibilidades. Você, então, adentra naquele local e começa a verificar tudo o que tem ali dentro. O que tem ali que Hecate quer que você veja? É um caminho reto, é um caminho tortuoso. É um caminho claro ou é um caminho denso? Esse caminho tem pedras, tem flores. Qual é o cheiro que tem nesse caminho? Existem animais no entorno? Ou você está completamente só? Observe e sinta as características do local onde você se encontra. Tente entender, compreender por que isso está sendo demonstrado para você. Qual é o objetivo de Hecate trazendo isso para você neste momento? São coisas novas que vêm para te abençoar no próximo ano? Ou são coisas que você precisa deixar para trás neste ano que se termina agora? Será que são coisas que te agregam ou coisas que te pesam? Sinta o entorno. E sinta, se você abrir em direção ao que está sendo lhe mostrado, como vai ser o seu próximo ano. E o mesmo, se você fechar o que está sendo mostrado, o que vai ser do próximo ano.
Você está sendo abençoado com a oportunidade de escolher o que você quer. Qual é a sua escolha? O que você vai fazer com essa informação que está sendo dada? A escolha está nas suas mãos. Você está com a chave deste seu caminho para o próximo ano. Como você vai usar essa chave? A escolha é sua. E as consequências da sua escolha também. Uma vez então mostrado para você o caminho, as oportunidades, e você ter feito as suas escolhas, você então se vira e volta para o portão por onde entrou. Você devolve as chaves para a deusa, agradece a ela e segue o seu caminho. Na certeza da escolha e na certeza de que ela está aqui olhando por você. Ave Hecate. Vocês estão todos bem? Gente, então era isso. Alguém tem alguma dúvida? Quer compartilhar alguma coisa? Agrada as chaves demais. Que assim seja, né? Eu vou dar uma paradinha agora em dezembro, tá? E aí em janeiro a gente volta, porque agora nessa época de festas, né, fica meio complicado. Mas para quem tiver com saudade das aulas, as aulas estão todas gravadas no YouTube, tá? Eu vou colocar aquelas que eu não consegui gravar no começo, eu vou tentar gravar e colocar lá também. Talvez não a meditação, mas a parte de conteúdo também, tá? Para vocês terem acesso. E o ano que vem eu trago mais coisas novas para vocês, tá bom? Que eu te abençoe vocês, que o próximo ano seja incrível e a gente se vê, então, em janeiro. Qualquer dúvida nesse período, vocês podem mandar mensagem lá no grupo, vocês podem me chamar, todo mundo tem meu contato, tá bom? Oli, você tá no grupo, né? Ou não? Então a gente se fala por lá. E se vocês tiverem qualquer coisa para compartilhar, que nem o Gelson trouxe aí a música, tudo, pode soltar lá no grupo que a gente troca figurinha, beleza? Muito obrigada, gente. Que te abençoe vocês e até o ano que vem. Mas eu fiquei em dúvida. Porque daí eu voltei. Eu te adiciono. Pode deixar que eu te adiciono, então, Liz. Obrigada, viu?
Era essa.